mais uma vez estamos juntinhos novamente. Nossa aula de hoje é a aula de Geografia. Gostaria primeiramente de agradecer a Papai do Céu por mais um dia na sua presença. Obrigado, Senhor, por este dia que o Senhor permitiu o sol brilhar sobre nossas vidas. Nosso conteúdo ele está na página 325, Geografia 325. As necessidades da população. Cada faixa etária da população brasileira apresenta necessidades que precisam ser priorizadas. Nós temos crianças e jovens, adultos e idosos. Vamos falar um pouquinho sobre as crianças e jovens? Ok. Esse grupo de pessoas necessita de investimentos em educação, desde a educação infantil até a universidade, assim como na área da saúde. Os jovens necessitam de oportunidades de trabalho. O programa Jovem Aprendiz é um exemplo de programa do governo que incentiva as empresas a oferecer emprego para jovens que têm entre 14 e 18 anos de idade. Agora vamos falar um pouquinho sobre os adultos. Esse grupo é composto de pessoas que se encontram em plena idade de exercer uma atividade profissional, além de cursos de capacitação profissional, a fim de que sejam preparadas para o mercado de trabalho. Essa parcela da população também requer investimentos nas áreas de saúde e habitação. Saindo da fase adulta, nós vamos falar um pouco sobre os idosos. Isso mesmo, há um grande investimento necessário para o grupo de idosos, quanto na área da saúde, com maior oferta de médicos e hospitais. São necessidades importantes para esse grupo. Também deve-se garantir a aposentadoria para suprir suas necessidades básicas e a ampliação das opções de lazer, que proporcionam melhor a qualidade de vida de cada um. É isso mesmo. Vamos cuidar bem dos nossos idosos aí, né, galerinha? Um dia nós fomos crianças, como vocês são crianças, e nos tornamos jovens, adultos e depois chegamos na fase dos idosos, né? E vamos cuidar bem dos nossos idosos, porque todos os dias temos que compreender que vamos chegar lá, tá bom? Beijo, essa é a nossa aula de hoje e gostaria que você acompanhasse também o vídeo que vem logo depois dessa explicação. Tchau, não esquece de realizar a atividade na próxima página. Beijos, tchau, galerinha. Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Olhar Geográfico. Hoje estudaremos sobre a distribuição da população brasileira no território. Então vamos lá! O Brasil é um dos países mais populosos do mundo. No entanto, sua população não está bem distribuída em seu vasto território. O Brasil ocupa a 5ª posição entre os países mais populosos do mundo. Observe atentamente o mapa a seguir. Uau! A China ocupa a 1ª posição entre os países mais populosos do mundo. Ela possui cerca de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Quanta gente! Ocupando a 2ª posição está sua vizinha, a Índia, com cerca de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Já no Ocidente, vemos em seguida os Estados Unidos, com aproximadamente 320 milhões de habitantes. Em 4º lugar, podemos observar a Indonésia, com 270 milhões de habitantes. Até que enfim, o Brasil, ocupando a 5ª posição com cerca de 205 milhões de habitantes em seu território. Bem, como vimos, o Brasil é um país muito populoso, ocupando a 5ª posição.
porém pouco povoado. Parece um pouco confuso, mas vamos ver o que isso significa? Estabeleça o seguinte raciocínio. Se dividirmos a população brasileira pelo seu vasto território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, teremos uma média de 24 habitantes por quilômetro quadrado. No Japão, por exemplo, a realidade é bem diferente, ou seja, se dividirmos os seus 130 milhões de habitantes pelo seu pequeno território de 377 mil quilômetros quadrados, teremos uma média de 344 habitantes por quilômetro quadrado. O que esses dados nos dizem? Eles nos revelam que o Brasil é um país pouco povoado, pois apresenta poucos habitantes por quilômetro quadrado, se comparado, por exemplo, com o Japão, que possui um número muito elevado de habitantes por quilômetro quadrado. Porém, a média de habitantes por quilômetro quadrado não revela a realidade. No Brasil, por exemplo, a região sudeste concentra 92 habitantes por quilômetros quadrados, enquanto a região sul apresenta uma média de 50 habitantes por quilômetro quadrado. Já o Nordeste apresenta uma média de 36 habitantes por quilômetro quadrado. Veja só, já o Centro-Oeste apresenta apenas uma média de 10 habitantes por quilômetro quadrado. A região Norte possui apenas a média de 5 habitantes por quilômetros quadrados, apesar de apresentar a maior extensão territorial. Vamos pesquisar alguns dos fatores para a ocorrência dessa desigualdade na ocupação do território brasileiro. Merecem destaque os fatores históricos, como o processo de colonização, que gerou uma maior ocupação nas áreas litorâneas, assim como os fatores naturais, como as áreas castigadas pela seca, terrenos acidentados, florestas muito densas e etc. Não podemos nos esquecer que os fatores econômicos exercem um papel muito importante na atração e fixação populacional. Dentre eles, podemos destacar a geração de empregos, acesso a produtos e serviços. Este mapa demonstra a distribuição desigual da população brasileira pelo território, resultante de seus contrastes naturais, econômicos, políticos e administrativos. Se você gostou da nossa videoaula, curta. Se você é novo por aqui, inscreva-se, compartilhe, ajude o nosso canal a crescer. E até a próxima aula!